São 6 horas. Conhece mesmo o concelho de Azambuja? Temos património, cultura e tradição. Temos produtos locais, gastronomia e vinhos da excelência. E a partir de 12 de setembro temos um novo posto de turismo em Azambuja. Um espaço de apoio aos nossos visitantes, com o selo de higiene e segurança Clean and Safe e com a divulgação do que as nossas 7 freguesias têm de melhor. O posto de turismo fica na Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 29. Venha conhecer-nos. Um convite do município de Azambuja. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site. Contacto.net. A União das Freguesias de Banique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massuça dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Visite a nossa freguesia e maravilhe-se com a beleza natural do Paulo de Banique e o património histórico do Castro de Vila Nova de São Pedro. Especial Covid-19. O rescaldo das crises de coronavírus que abalaram a região. De 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Em estúdio, os principais protagonistas, os factos analisados à lupa, o que aprendemos com a pandemia. Especial Covid-19. Não perca! Semana de 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Muito boa tarde. Nesta edição de terça-feira lembramos aqui as crises de Covid-19 que abalaram a região, nomeadamente as que se desenrolaram na Avipronto e também na SONAI durante o mês de maio. Aqui comigo em estúdio tenho Rui Matias, do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, o SINTAB. Muito boa tarde. Obrigada boa tarde, Silvia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Neste momento e passados que estão cerca de 4, 5 meses da crise de Covid-19, que deixou infectadas 129 pessoas na Avipronto aqui no concelho de Azambuja, qual é que é o ponto de situação relativamente ao estado de espírito dos trabalhadores? Boa tarde, Silvia. Obrigada pelo vosso convite. Dizer que ao dia de hoje a Avipronto, a nível da questão sanitária, parece-me que o acompanhamento que foi feito a posteriori, numa segunda fase, diremos assim. Penso que numa primeira fase poderemos abordar isto um pouco mais à frente, mas numa segunda fase, e quando conhecido, portanto, o surto e o desenvolvimento do mesmo, as coisas de alguma forma foram tratadas com uma condição diferente e foram bem tratadas e bem acompanhadas quando, portanto, o Governo tomou em mãos, lembro-me perfeitamente, isto houve 2 momentos. Portanto, houve um primeiro momento em que esteve nas mãos da DGS e da própria administração da Avipronto, e também de alguma forma os trabalhadores e o sindicato fizeram o seu trabalho relativamente à denúncia das condições e da vida que tinham, portanto, para este momento. E houve um segundo momento, que quando o secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, faz o encerramento condicional da empresa e, de facto, o Governo, portanto, teve que agir em conformidade relativamente àquilo que se estava a passar. Já íamos em 129 trabalhadores que estavam indiciados, portanto, com o Covid. E desde esse momento, portanto, desde que o secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, e o Governo, portanto, teve uma condição de digamos, colocar meios e condições sanitárias para os trabalhadores, a coisa revelou-se um bocadinho mais pacífica. Ao dia de hoje, o que temos, portanto, é uma empresa que está a funcionar. Não temos conhecimentos ao dia de hoje de uma segunda vaga, portanto, na Avipronto, mas tudo isto para nós é tudo muito novo, não é? É tudo muito pouco expectável. Nós não sabemos muito bem o que esperar e quando esperar, se nem os maiores epidemiologistas mundiais sabem. Não serei certamente eu nem o sindicato que teremos a solução para todos estes problemas. De qualquer das formas, o que nós estamos a fazer é
uma atenção muito grande virada a cada trabalhador, a sua família e à condição em que estão a trabalhar, mas neste momento diria que as coisas estão um bocadinho menos agudas do que os meses de meses de abril, de maio e de junho, que foram de facto 3 meses muito difíceis para as famílias dos trabalhadores da Avipronto. Portanto, ao dia de hoje, digamos que os nossos problemas não são bem os problemas sanitários, são outros problemas de ordem laboral, mas diria que as coisas estão a tomar o seu rumo. Podemos dizer que a empresa, portanto, adoptou as medidas de proteção necessárias, como o distanciamento social, o fornecimento de equipamentos de proteção, porque a dada altura dizia-se que até houve ali uma semana em que não houve máscaras, portanto essas atitudes foram em parte corrigidas? Sim, bom, acho que esta informação nós já partilhamos, Silvia, já falámos aqui abertamente sobre esta matéria, penso que é alvo até do processo que o Ministério Público, portanto, está a averiguar relativamente à denúncia que a GNR da Azamuja fez relativamente às condições em que foram tratados estes trabalhadores e às condições em que foi tratado este surto também. É verdade, houve uma semana que de facto a condição dos EPIs, portanto os equipamentos de segurança dos trabalhadores, não foi a melhor. De facto acho que houve uma falha muito grande a nível daquilo que foi a segurança física dos trabalhadores para aquilo que era expectável à data do Covid. Nós sabemos hoje um pouco mais do que aquilo que sabíamos relativamente à data, mas de facto as máscaras começaram a existir com abundância depois do 1º de maio, 2 de maio foi quando começou de facto a haver uma maior atenção por parte da administração e do diretor de fábrica relativamente à condição de preparação e também da disseminação do próprio vírus na empresa. Ao dia de hoje as coisas estão um bocadinho melhores, de facto há essa preocupação, há de facto o espaçamento, foram criadas zonas onde os trabalhadores podem ter a sua alimentação de uma forma separada, é verdade, ainda hoje estive na Avipronto e pude factualmente ver isso, portanto com os meus próprios olhos, de facto existem zonas onde os trabalhadores estão de facto a fazer a sua alimentação de uma forma distância e com a distância de vida e em horários também desfasados, que é também importante, independentemente do constrangimento que estas mesmas medidas têm na vida das pessoas, mas neste momento é necessário fazê-lo. Ao dia de hoje é isto que temos uma preocupação maior, não há soluções mágicas, não é tudo perfeito, acho que haverá ainda condição maior de fazermos mais e melhor relativamente portanto, a esta indústria, e convém aqui lembrar, e estou sempre a bater na mesma tecla, parece um pouco até demasiado chato, mas é realmente verdade, a indústria do abate de aves, para quem a conhece, é uma indústria onde a proximidade é lei. Portanto, não há forma de trabalhar no abate de aves que não seja a proximidade. Temos que ser sérios e abordar o tema com a seriedade que merece. E, portanto, ao dia de hoje, digamos que a forma como se trabalha digamos que em Portugal, Espanha, França, digamos os países mais latinos da Europa, tem uma forma de trabalhar diferente dos países do centro da Europa, tem uma cultura diferente, uma metodologia de trabalho também completamente diferente, e nós vivemos muito da proximidade em linha, porque nós fazemos o abate de aves em linha. Portanto, isso é em linha, está bom de ver que é trabalhador, sobre trabalhador, sobre trabalhador, sobre trabalhador. Portanto, essa questão da distância é uma questão que mas foi parcialmente melhorada. Foi parcialmente, pronto, vamos ser simpáticos e vamos ser positivos e dizer que foi parcialmente melhorada, mas na realidade nada mudou. Muito bem. E no que diz respeito, portanto, são 129 pessoas infectadas. O sindicato Sintab tem conversado com estas pessoas no sentido também de apurar sequelas psicológicas de todo este trauma, ao fim e ao cabo, porque não deixa de ser um trauma. Estas pessoas têm sido acompanhadas, não têm sido? Como é que também o Rui Matias tem visto este pós-surto? Bem, é uma excelente pergunta e difícil também. Pós-Covid. Nós esta semana, curiosamente, tivemos uma reunião com vários trabalhadores em vários horários, onde falámos com cerca de uma centena de trabalhadores e onde abordámos, portanto, estas questões, entre outras também questões laborais, que provavelmente mais à frente falaremos. Os trabalhadores ainda têm muita preocupação. O desconhecimento também é muito grande. Digamos que a contra-informação, mesmo a nível daquilo que a DGS coloca e os meios de comunicação social colocam, digamos que é um contraponto muito forte. Hoje diz-se uma coisa, amanhã outra aparece, e os trabalhadores estão um pouco... Um dia temos vacina, no outro dia não temos, não é? É um pouco por aí. Um dia temos vacina, no outro dia o que é isso da vacina? Andamos um pouco assim, digamos que na expectativa de uma solução miraculosa, que dificilmente sabemos, aqui entre nós, dificilmente acontecerá. Portanto, nós temos que ser perseverantes e temos que retirar de nós aquilo que a raça humana mais consegue fazer e melhor consegue fazer, que é tentar, dentro do pior, sermos melhores. E eu acredito piamente nisto. Dentro do pior, eu acredito que nós conseguimos ser, de facto, melhores. E os trabalhadores da Avipronto têm dado uma lição muito grande. Os trabalhadores, as suas famílias, os pais, os filhos, têm tido uma abnegação e uma dignidade tão grande
que muitas vezes me emociona, devo dizer. Estes trabalhadores, eu com estes trabalhadores aprendi imenso, e uma coisa que eu aprendi com estes trabalhadores é que eles têm uma humildade e uma capacidade de aguentar que eu nunca pensei que fosse possível. E eu acho que isto advém do facto de eles trabalharem numa indústria bastante violenta no que diz respeito aos horários de trabalho, porque trabalham muito à noite, em relação àquilo que fazem, porque é digamos que uma condição de trabalho completamente diferente das outras indústrias. Estamos a falar da matança dos animais, não é? Dos frangos e por aí fora, do desmanche e por aí fora. E esta gente, estes trabalhadores, estas famílias têm tido momentos, alguma agonia, muita preocupação. O pós-Covid, o que me perguntava a Sílvia, relativamente, o que nós temos é trabalhadores que ao dia de hoje ainda têm algumas sequelas físicas. Sim. Tem algumas sequelas físicas. Estamos a falar de sequelas, eu vou-lhe aqui colocar 2 ou 3 que parece que os ouvintes podem dizer, Rui, depois de eu dizer, podem dizer, mas isso não é nada. Há trabalhadores que não perderam o olfato. Não conseguem cheirar nada. Há trabalhadores que de alguma forma perderam também a capacidade de ver da mesma forma como viam. Isto também acontece. Há trabalhadores que neste momento têm condições a nível da estrutura óssea que lhes dói, portanto aquelas doenças que são, digamos, que ficam, portanto há coisas que ficam, portanto, relativamente a este efeito pandémico. Portanto há muito ainda por tratar e há muito ainda por descobrir relativamente a esta doença, esta pandemia, mas os resultados nestes trabalhadores o que evidenciam é um pouco isto, o cansaço físico também é muito grande. E estamos a falar de trabalhadores, a maior parte deles são trabalhadoras, são mães, trabalhadoras, digamos o pilar da família, são mulheres de grande coragem, mais de 50 anos, muitas delas, que têm tido uma capacidade de aguentar extraordinária para além disto tudo, para além da doença, para além das consequências, para além dos horários de trabalho, para além daquilo que a administração lhe está a fazer neste momento. Portanto, para além de tudo isso, ainda têm tido uma capacidade de aguentar muito grande. Isto é que é, de facto, aquilo que ainda me deixa com mais de esperança relativamente a esta gente, a estes trabalhadores, porque têm tido um aguentamento extraordinário. Mas as sequelas físicas, essas ficam, Silvia, essas ficam. São pessoas que não desaparecem. Como a doença é nova e a comunidade científica e médica também ainda não tem muitas respostas para dar, estas pessoas sentem-se um bocadinho desamparadas agora que ultrapassaram a doença, mas que têm estes sintomas ainda, portanto, visíveis, não é? Sim, é verdade. Neste momento nós fazemos um pouco do nosso trabalho sindical também, que é aquilo que nos move, de facto, a solidariedade entre trabalhadores, mas neste momento com estes trabalhadores o que eles mais precisam é de uma condição quase psicológica de nós percebermos o drama, não diria o drama, mas a situação em que eles estão a viver. E cada situação é diferente, porque os trabalhadores tiveram situações diferentes face à sua doença. E nós temos de ter uma percepção muito grande daquilo que está a passar. E cada trabalhador é um mundo, é de facto, cada pessoa é um mundo. E estes trabalhadores, com a experiência, com a vivência que tiveram com esta pandemia, que não está terminada de todo, não é? Nós não sabemos quando é que vem a segunda vaga, se vem, de certeza absoluta que a Cavipronto, como outras empresas, sofrerá também com esta possível segunda vaga que tanto nos assusta com a chegada do inverno e com as gripes sazonais, a influenza e, portanto, com toda essa condição médica que nós sabemos que acontece todos os anos. Estes trabalhadores têm tido, portanto, nós temos-los acompanhado um bocadinho mais na perspectiva do acompanhamento psicológico e saber o que é que precisam e a cada momento o que é que precisam, ou uma palavra, ou portanto, ou tirar-lhe as dúvidas relativamente às situações, ou às vezes até encontrar um caminho em comum. Eu acho que digamos que isto parece um bocadinho extraordinário, mas é um trabalho mais pedagógico do que propriamente sindical. O trabalho sindical também o é feito, mas o trabalho pedagógico de acompanhar estes trabalhadores, que são pessoas, nós temos que o fazer. Se a empresa faz ou não faz, se o Estado faz ou não faz, o Sintab faz. Nós fazemos um acompanhamento psicológico muito grande destes trabalhadores e na sexta-feira foi prova disso. Tivemos ali uma reunião magna com muitos trabalhadores durante todo o dia, onde contactámos com vários trabalhadores, quase uma centena, e de facto esta situação aconteceu. Portanto, os trabalhadores me preocupavam com as mais variadas coisas, alguns deles até com uma idade já próxima da reforma, digamos assim, com os anos da reforma, com que ficaram com sequelas. Portanto, que têm que começar a saber lidar com elas, porque vão ter que viver com elas. E isto é uma resposta que eu não tenho, não é? De uma segunda vaga está a fazer com que as pessoas tenham medo de ir trabalhar, nesta altura, tendo em conta tudo o que se passou nos meses de abril e maio. Pronto, isto é uma situação que não é falada, mas é espelhada nos olhos deles, não é? Portanto, é uma situação que não é assumida na conversa, mas nos olhos e na forma como ouvem e da forma como interagem connosco, nós percebemos que há ali um receio fundado em relação àquilo que aí vem.
Que, portanto, se é tanto falado na comunicação social e, portanto, a gente importante e com tantos conhecimentos científicos, pois o trabalhador acaba por pensar, então, e se calhar vai-me tocar a mim novamente, ou vai-me tocar a mim pela primeira vez, o que é que me vai acontecer? Esse medo existe entre nós, Silvio, entre mim, entre ti, portanto, é sempre essa condição, portanto, mas é uma preocupação que nós, de facto, estamos a verificar, e a nossa preocupação neste momento é tentar que, portanto, os casos que passaram, que foram bem acompanhados, que não se repitam, que não haja mais nenhum surto nesta empresa, que o sindicato vai verificar isso, portanto, com toda a nossa atenção e com toda a nossa capacidade, assim a empresa queira ser ajudada, e ajudar fundamentalmente estes trabalhadores a não ter um pico de pandemia, 129 trabalhadores numa empresa com 300 e alguns trabalhadores, quer dizer, isto é uma coisa impensável, não é? Num sítio tão fechado e tão pequeno quanto a Zambuja, não é? É um drama, não é? Portanto, é disto que estamos a falar de pessoas que até maioritariamente residem aqui no Concelho da Zambuja, os trabalhadores na sua totalidade. Sim, eu poderia dizer que sim, eu afirmativamente poderia dizer que sim, a grande parte dos trabalhadores são trabalhadores daqui da comunidade da Zambuja, Alenquer, Castanheira do Ribatejo, alguns de Vila Franca, poucos, mas sim, são trabalhadores que são desta comunidade, portanto vivem, trabalham, casaram, moram, têm filhos, portanto fazem aqui a sua vida, e são trabalhadores que são desta terra, como eles costumam dizer, esta é a minha terra, e eles dizem isto com alguma franqueza, operária, diria mesmo, e dizem que de facto esta é a minha terra, portanto se esta é a minha terra, eles de facto são maioritariamente são daqui, conhecem muito bem a forma como sentem, portanto, esta comunidade e como isto foi abordado, portanto também na comunidade da Zambuja, que foi também um drama, não é? Não foi só na Avi Pronto, foi em mais empresas, infelizmente, mas de facto foi uma situação inaudita, uma coisa que nunca, se nós tivéssemos que apostar de uma forma quase diabólica qual seria o concelho em Portugal que teria, portanto, maior incidência de epidemia, provavelmente não seria da Zambuja, não é? Não era por aí que nós íamos, mas de facto foi isso que aconteceu, curiosamente. Neste momento o processo está no Ministério Público, tem alguma novidade relativamente ao andamento deste processo? Bom, portanto, a investigação do Ministério Público baseada numa queixa da GNR relativamente aos dias que antecederam a descoberta portanto, do surto na Avi Pronto. Eu poderia responder de uma forma quase jurídica a dizer que o processo está a ser análise e está em segredo de justiça, não é? Nós não sabemos muito. Sabemos de facto que está a ser analisado por quem de direito, as provas estão lá, as constatações e os relatos estão lá. Nós, o sindicato, o Sintab, para além de tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo, portanto, que está a ser avaliado pelo Ministério Público também, não é só pelo Ministério Público, há outra organização judicial em Portugal que está também a analisar, portanto, esta situação, entre outras, convém aqui dizer que não é um caso único em Portugal da Avi Pronto, há mais, mas a Avi Pronto, infelizmente, é um deles, isso é que nos preocupa, é isso que nos traz aqui hoje. O sindicato o que fez foi muito simples, nós constituímos assistentes do processo, do possível processo que ainda vai ser, portanto, colocado na comarca, vamos ver, se é de Alenquer ou de Vila Franca, aquilo que for, mas na existência de processo nós vamos nos constituir assistentes, já dei indicações, portanto, ao nosso departamento jurídico para assim o fazer. Temos testemunhos de vários trabalhadores, dezenas de trabalhadores, relativamente aos episódios que se passaram desde o dia 20 de Abril até o dia 4 de Maio. Já falámos disto, Silvia, portanto uma reportagem aqui também convosco. Temos relatos de vários trabalhadores que, por sua honra, afirmam, portanto, as conversas que tiveram com quem de direito e com os responsáveis sobre aquilo que se passou efetivamente antes da pandemia. Aquilo que se estava a prever que poderia acontecer antes da pandemia, bem antes da pandemia. Digamos que eu não queria ir muito longe, não queria estar aqui a fazer analogias, mas claramente o que me parece a mim que foi detectado pela GNR, portanto aqui da Zambuja, foi um caso de incúria e um caso de omissão relativamente a factos. Penso que é isto que veio na comunicação social e veio vinculado na comunicação social e eu se calhar assinaria por baixo. Ainda não teve acesso a nada do processo? Não há. Ainda não há. Relativamente, portanto, falou nessa questão de que os trabalhadores, portanto, já prestaram declarações para o processo do Ministério Público. Pelo que sei, está também criado um outro braço de ferro entre a empresa e os trabalhadores e o Sintab, relativamente agora a condições laborais, e pelo que sei, vai haver uma manifestação aqui em frente à Câmara da Zambuja desta sexta-feira à 8, certo? É verdade, digamos que é uma notícia em primeira mão. Nós acabámos mesmo hoje, agora mesmo, há poucas horas, de sair de uma reunião com a Avi Pronto, com a administração da Avi Pronto, que depois portanto, desta situação toda, em que 129 trabalhadores estiveram sinalizados com Covid e estiveram de facto a padecer desta pandemia, a empresa agora vai dizer que
o contrato coletivo de trabalho, que é aquilo que digamos que é o contrato coletivo de trabalho para o setor que abrange estes trabalhadores, na ótica da empresa, está caducado. A empresa reforça, diz que teve uma informação por parte da Associação Patronal do Abate de Aves que o contrato estava caducado, depois nós dizemos que não está, o Ministério do Trabalho não se pronunciou sobre esta caducidade, que a empresa tanto acena com a bandeira da caducidade, e na prática o que é que está a acontecer? O que é que a empresa quer fazer? O que a empresa quer fazer é meter os trabalhadores todos no Código do Trabalho. Ou seja, quer que os trabalhadores fiquem sem os direitos mais básicos relativamente ao trabalho nocturno, ao trabalho suplementar, sábados, domingos e feriados, e esta indústria é uma indústria que vive muito do trabalho suplementar. Convém aqui dizer que estes trabalhadores não trabalham apenas 8 horas por dia, estes trabalhadores muitas vezes trabalham 10, 12 horas por dia, 10, 12 horas por dia, e reafirmo aqui com provas. Portanto, estes trabalhadores não trabalham apenas 8 horas por dia, e o que está a ser dito a estes trabalhadores é que, em vez de pagarem os 100% do trabalho suplementar, aquilo que está na contratação coletiva, na convenção coletiva assinada, portanto, pela CGTP e pela ANCAV, da qual nós somos signatários, e eu sou o negociador, portanto, desta... A ANCAV que representa os patrões, os empresários do setor, exatamente, bem reafirmado. O que eles vêm dizer é que, de facto, a partir de agora, as regras mudam. E então, em vez de pagar os 100% relativamente ao trabalho suplementar, vão pagar 25%, que é aquilo que diz o Código de Trabalho, 25%, 37,5% e os 50% na terceira hora, e sábados, domingos e feriados. Portanto, isto é uma destruição monetária destes trabalhadores, que é uma coisa brutal. Acha que isto é uma forma de retaliação em relação... portanto, ao passado recente, toda esta envolvência da Covid-19 e portanto, a revolta dos trabalhadores, o facto dos trabalhadores estarem a depor contra a empresa no Ministério Público? Isso seria o mais fácil, não era? Mas eu, como sou uma pessoa de fino trato, fui bem educado pela minha mãe, pelo meu pai, sou de uma família, portanto, operária, mas que sei respeitar os outros, não quero acreditar nisso. Quero acreditar que há aqui um aproveitamento da parte da empresa relativamente ao Covid, ponto. E não em função de, digamos que, prejudicar seriamente os trabalhadores. Isso seria o mais fácil de dizer, e eu poderia fazê-lo. Seria muito conveniente da minha parte chegar aqui e dizer, não, Silvio, é verdade, a empresa está a perseguir os trabalhadores. A empresa não deixa de estar a perseguir os trabalhadores. Isto também é um facto, porque está a tirar valor, portanto, monetário às famílias. Mas o que está a acontecer é que a empresa acha, e foi-nos dito hoje na reunião, que como podia fazer eles dizem que como podem fazer, portanto, esta alteração às condições contratuais, porque, lá está, a Associação Patronal, a ANCAV, os patrões do Abate de Aves, lhes deram informação nesse sentido, eles acham que podem fazer. E como podem fazer, fazemos. Como podem fazer, fazemos. Também nos foi dito, na reunião, e passo a citar, que a empresa, a não aplicar, portanto, estas medidas, também nos foi dito desta forma, a não aplicar estas medidas, estava em causa a sobrevivência da empresa. A empresa podia fechar. Ouça, isto é uma chantagem que nós não aceitamos, e os trabalhadores também não. Os trabalhadores da Avipronto não são parvos. Os trabalhadores da Avipronto são pessoas que sofreram muito, passaram muita coisa, e neste momento já não bastava o Covid e toda esta pandemia, que é uma situação que portanto, não diz diretamente à administração, nem aos trabalhadores, nem muito menos ao sindicato, não é? Mas neste momento estão a sofrer, digamos que, uma condição de uma administração que quer retirar valor a esta gente. Eu fiz umas simples contas, permita-me só, Silvia, eu fiz umas simples contas para que os ouvintes também percebam isto. Os trabalhadores que ganhem 750 euros, que gostava eu que fosse assim, na Avipronto. A maioria não ganha. A maioria, pois, é por aí. Se trabalhassem 2 horas por semana, nos 5 dias, e fizessem um sábado por mês, fazem muito mais, um sábado por mês, perdiam cerca de 187 euros por mês no seu ordenado, no seu vencimento, a ganhar os tais 25% do Código do Trabalho. Portanto, é disto que estamos a falar. Estes trabalhadores, em média, vão perder 200 euros por mês do seu dinheiro, do seu trabalho. Portanto, estes trabalhadores vão trabalhar a mesma coisa, com a mesma dignidade, com o mesmo empenho, com o mesmo profissionalismo, e estão a ser roubados. O termo é mesmo este, estão a ser roubados e expoliados de um direito que têm. E esta coisa de retirar o direito porque podem e porque a administração teve uma informação por parte da ANCAV é muito sui generis, e é muito, digamos que é uma situação muito pouco esclarecedora, porque é assim, a ANCAV poderia dizer a estes trabalhadores, poderia dizer a esta administração, olha, vocês podem fazê-lo, mas a administração não tem que o fazer. Porque a administração, quando contratou estes trabalhadores há 20, 30 anos atrás, a semana passada, agora, quando os contrataram agora, tinham determinados critérios e ofereceram-lhes um contrato.
E o contrato previa este pagamento desta forma. Portanto, e eles agora, passado 20, 30 anos, em que os trabalhadores lá estão, a maior parte deles são trabalhadores que têm mais de 20 anos de empresa, estão-lhes a dizer, olha, desculpem lá, mas os últimos 20 anos foi uma festa. E a partir de agora é só para pagar. Portanto, é o horror. Portanto, mudaram as regras no final das carreiras destes trabalhadores. Portanto, isto é que não é correto. Eles poderiam ter a presunção de o poder fazer, mas não têm que o fazer. Não são obrigados a fazer. Percebe, Silvia? O que eles estão a fazer é de uma malvadez que os trabalhadores vão, de facto, replicar isto em luta. E os trabalhadores, quando nós reunimos com eles na sexta-feira, e vamos continuar a reunir durante toda esta semana, os trabalhadores já nos disseram a nós que os trabalhadores, neste momento, não há outra palavra, estão enfurecidos, porque estão a ser, portanto, expoliados de um valor que lhes faz falta no final do mês. 200 euros para quem ganha o salário mínimo ou um pouquinho mais, faz muita falta, faz muita diferença. Estamos a tirar, portanto, valor a famílias que precisam desse valor, ou aos pais e aos filhos que precisam desse valor. É disto que estamos a falar. Portanto, 200 euros para quem ganha o salário mínimo nacional ou um pouquinho mais é uma diferença horrível. Portanto, é disto que estamos a falar. E estes trabalhadores não podem prescindir disto. Portanto, nós no dia 25 tomámos, portanto, esta posição relativamente aos trabalhadores e colocámos também à discussão deles e portanto, à participação deles. No dia 25, portanto, nós vamos ter uma manifestação com todas as medidas de segurança, porque a atividade sindical não está limitada relativamente à questão da DGS e às recomendações do Governo, dentro do Conselho de Ministros. Portanto, não se aplica. Nós vamos fazer a manifestação da forma como temos que o fazer, apoiada pela CGTP, portanto, desde as 17 horas até às 22 horas, em frente à Câmara Municipal da Azambuja. Vamos pedir, portanto, uma reunião ao Presidente da Câmara. Porque a escolha, portanto, portanto, aqui do centro da Vila da Azambuja... não sei se é habitual nas vossas... Não é nada habitual. Não é nada habitual. É uma coisa diferente. Sílvia, nós estamos a fazer isto, aliás a ideia foi dos próprios trabalhadores. Nós estamos a fazer isto porquê? Porque há aqui uma situação em que a comunidade, a Azambuja, portanto o Conselho da Azambuja tem que perceber o que estes trabalhadores estão a passar. E a maioria destes trabalhadores vivem aqui, na sua terra, como eu dizia. Portanto, o Presidente da Câmara tem que saber aquilo que se está a passar na Avipronto, para além do Covid. Tem sido solidário ao longo deste tempo? Como é que vê? Eu acho que o Presidente da Câmara tem feito aquilo que lhe é possível. Não me parece que um político, que é o que ele é, possa fazer de forma diferente. Mas acompanhou com preocupação o surto, não é? Digamos que foi uma pessoa que teve a preocupação de acompanhar, portanto, o surto, sinalizá-lo, criar algumas condições, receber alguns trabalhadores, que sei também o fez, tudo isso é verdade, mas nós neste momento, passado, portanto, esta condição, queremos mais da parte do Dr. Luís de Sousa, parece-me que é isto, não é? Sim. Vamos requerer, portanto, uma reunião com ele, na sexta-feira, dia 25, para que nos receba, e vamos ter, portanto, também a comunicação social que já conversou connosco e vão estar presentes, e vamos denunciar esta situação, porque o país inteiro tem que saber que os trabalhadores da Avipronto, depois do que se passou na questão da Covid, neste momento estão a ser expoliados de direitos. E isto não pode acontecer na Avipronto. Não vai acontecer na Avipronto. Muito bem. Rui Matias, pelo que percebemos, há muitas lutas ainda na Avipronto relativamente às condições dos trabalhadores. Depois deste surto, que foi um dos maiores do país, se não um dos maiores, se não o maior no setor desta indústria, temos agora também a reivindicação de melhores direitos para os trabalhadores face a um novo braço de ferro. Agradecer-lhe a sua presença aqui na Rádio Valor Local. Vamos com certeza ir acompanhando também as novidades relativamente à Avipronto e aos seus trabalhadores. Na segunda parte do nosso programa vamos ter entrevista com Ricardo Mendes do CESP, o Sindicato Afeto à SONAI, também para saber o ponto de situação depois do surto naquele complexo logístico de Azambuja. Especial Covid-19. O rescaldo das crises de coronavírus que abalaram a região, de 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Em estúdio, os principais protagonistas, os factos analisados à lupa, o que aprendemos com a pandemia. Especial Covid-19, não perca! Semana de 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Rádio Valor Local. Boa tarde. Especial Covid-19. O rescaldo das crises de coronavírus que abalaram a região, de 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Em estúdio, os principais protagonistas, os factos analisados à lupa, o que aprendemos com a pandemia. Especial
Covid-19. Não perca.